Nem todo esquecimento é uma doença do esquecimento. Muitos pacientes diariamente me procuram preocupados porque a sua memória não é mais a mesma, ou então apreensivos com medo de terem uma doença de Alzheimer. Relatam fatos corriqueiros como esquecer a chave, foi ao supermercado e tinha que comprar determinado item e chega lá e não consegue lembrar. Muitas vezes isso daí não é um problema de memória. A memória está intacta e esse paciente consegue recuperar aquela informação mais tarde. Você percebe que muitas vezes, quanto mais você quer recuperar a informação, mais ela foge. E quando você tem a consciência, você percebe a lacuna, aquela falta de informação, pode ter certeza que a tua memória está preservada. Às vezes, o problema está na atenção. Às vezes é porque você não está presente, você faz as coisas no automático e depois não consegue recuperar aquela informação. É muito comum pacientes estarem com problemas de ansiedade e notarem que a memória não está boa. Imagina só que um cérebro ansioso, uma mente ansiosa, ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo, ela projeta vários cenários no futuro e realmente o cérebro acaba tendo um mecanismo de proteção contra todas aquelas informações que aquela mente super funcionante está habituada a pensar. Os pacientes que têm problema de memória, que têm doenças de memória, tipo Alzheimer, muitas vezes eles não têm consciência da lacuna. Muitas vezes eles são trazidos ao consultório pelos filhos, pelos familiares e nem sequer tem crítica dessa falta de memória. Esse sintoma é conhecido na medicina como anosognosia, ou seja, o paciente nem tem noção, não tem crítica da falta de memória. Então, antes de você achar que o seu problema é de memória, é importante avaliar o estado emocional, sintomas depressivos, ansiedade, privação de sono pode ocasionar déficit de atenção e memória. Então, viroses, é muito comum pacientes que tiveram Covid se queixarem de perda de memória. Isso porque o vírus da Covid e muitos outros vírus, como herpes, eles têm um tropismo, eles têm uma preferência pelo sistema nervoso e provocam uma inflamação e gera um sintoma chamado brain fog, que é névoa cerebral. Então, assim, é como se tivesse uma névoa no meio da mente e a gente não consegue recuperar as informações. Então, é importante que você tenha um estilo de vida funcional, um estilo de vida adequado, você durma, beba água, tenha atividades de lazer, esteja com a imunidade em dia, para que você tenha sempre a memória e a atenção preservada. Se você não tem atenção, você acaba impactando negativamente na memória. Eu espero que esse vídeo tenha te dado algumas dicas para você ter a sua memória sempre funcionante e presente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!